Gostaria muito que você comentasse sobre as doenças congênitas. São lesões no perispírito? Nem todas as lesões congênitas são obrigatoriamente uma lesão no perispírito. Nós sabemos que, dentro das circunstâncias do renascimento das criaturas, existem espíritos que pedem determinadas circunstâncias orgânicas para as existências que eles vão viver. Nós temos, por exemplo, ali no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, uma visita que Alexandre faz a um centro de reencarnação e tem uma mulher que vem procurar por ele, dizer assim: Alexandre, olha aqui o mapa da minha encarnação que fizeram. Eu tinha pedido um defeito físico e não me deram. Eu não quero nascer muito bonita, porque eu vou ter problema. Eu quero vir com o problema que eu pedi, se não me engano, era na perna, o problema que ela queria, e ela reclama porque ela ia vir saudável demais, e ela estava questionando o mapa tão bom que haviam feito dela e que ela queria ter um mapa com maior adoecimento. Então, nós temos aqui, fundamentalmente, três circunstâncias que precisam ser vistas. Primeira circunstância, o indivíduo ele vem com uma doença congênita que ele tem em função do débito que ele possui. É um espírito devedor com a lei. É um espírito que ele traz compromissos do passado. Ele foi alguém que teve o pecado da gula. Então, ele, no mundo espiritual, se penalizou daquilo que ele fez. Meu Deus, ele tem uma tendência de, ao renascer, vir com uma sequela no aparelho digestório, exatamente porque ele tem uma grave consequência espiritual do que ele fez. Então, ele renasce e, naturalmente, ocorre um acoplamento do espírito no corpo e as impressões malsãs do perispírito se impõem sobre o corpo. Ele nasce com um problema de fígado, um problema de estômago, ele nasce com uma predisposição para uma doença no esôfago, no intestino, sei lá, mas ele nasce com o trato digestório com algum tipo de perturbação por conta do passado. Esse é o caso número 1. É uma situação em que a doença congênita se dá em função de uma necessidade que o espírito possui. Existe uma segunda situação em que esse adoecimento ele é trabalhado pelos espíritos. Os espíritos intervêm nesse adoecimento dele. E diz assim, não, mas esse cara aí ele poderia ser um excelente profissional, ele tem que atuar, ele é um cara muito bom na área que ele atua, então se ele vier doente, como a gente está vendo aqui, ele não vai conseguir fazer o trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos interferir, diminuindo o impacto do perispírito no corpo. Então, o espírito é doente, sim, o espírito é doente, mas o indivíduo vai nascer satisfatoriamente doente. Ele deveria nascer com graves complicações no coração, ele deveria vir com o coração dele com problemas cardíacos gravíssimos em função do passado que ele tem. Mas percebe-se que ele pode ser útil em alguma coisa. Então, ele vai nascer com uma doença cardíaca mais branda, mas ele está preservado pelo mundo espiritual de encontrar com as doenças mais graves. É aquilo que se chama de predisposições mórbidas. Ele vem com um abrandamento da doença, para que ele consiga desempenhar a função. Aí ele deveria ter uma grave doença cardíaca, ele não tem. Ele tem só um problema de hipertensão e ele tem que estar medindo a pressão dele todo o tempo para verificar se ela está normal, mas ele leva a vida normal, ele sai, ele volta, ele caminha, ele trabalha, mas ele tem um abrandamento na doença dele. E onde está a doença? A doença está guardada no perispírito. Se esse indivíduo que veio melhorado em função do trabalho abandonar a tarefa no bem, e eu não estou dizendo que é a tarefa espírita, tarefa no bem, que pode ser a profissão dele, pode ser cuidar da família, pode ser se responsabilizar pelas coisas da sociedade, não estou me referindo à tarefa no bem como sendo espiritismo. Se ele abandona isso, todo o adoecimento do perispírito vai chegar no corpo. Então, ele está contido pelo bem. A doença quer vir, mas ela está contida, porque o bem que ele está fazendo
segura o adoecimento do corpo. Se ele abandonar o bem, quer saber mais disso? Não, aí a doença começa a se aproximar do corpo, produzindo as doenças que ele poderia ter tido quando nasceu, mas que não teve. Essa é a segunda condição. E a terceira que a gente tem é aquela na qual o indivíduo pede mesmo. Diz, olha, eu quero deixar um exemplo. Me traz como o Chico veio, com um problema num olho e o outro sem ver. Para mostrar que mesmo sem ter, a gente é capaz de fazer. Para que ninguém diga, ai, mas é porque eu tenho problema de saúde. E o Chico, meu? E o Chico? Irmã Dulce. Nossa, essas grandes personagens da nossa história, elas tiveram adoecimentos graves, às vezes, para deixar a demonstração. Se eu não me engano, Francisco de Assis desencarnou com 42 anos. Um menino, 42 anos. E é para deixar exatamente as demonstrações do quanto a gente pode ser útil com as poucas circunstâncias de saúde que a gente possa ter. Então, doenças congênitas não são necessariamente um castigo. Elas podem ser responsabilidade de um erro do passado, pode ser um passado abrandado pelo trabalho no bem, e pode ser que a gente tenha pedido em missão para deixar aos homens uma grande lição de como a gente pode servir, mesmo com um corpo que não corresponda perfeitamente àquilo que se gostaria de ter.